Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos dar continuidade ao estudo dos geradores, ok? Mas dessa vez falando especificamente da chamada equação do gerador. Bom, primeiro vamos retomar um pouco sobre a representação dos geradores. Aqui nós temos um tipo de gerador dos simples, uma pilha, e a gente tinha visto que nós representávamos este tipo de gerador com o seguinte símbolo. Nós temos aqui o terminal negativo e o terminal positivo, e aí bastava isso para representar um gerador. Mas na verdade isso não pode ser feito para todos os tipos de gerador. Por quê? Primeiramente porque isso daqui é considerado um tipo de gerador chamado ideal. Então quer dizer que até agora a gente tem adotado geradores ideais, não é isso? O que seriam considerados geradores ideais? Seriam aqueles que seriam novos ou com pouco tempo de uso, São geradores que eles funcionam em sua totalidade sem nenhuma perda de energia durante o seu funcionamento. Mas não é isso que ocorre na realidade. Na realidade nós temos os chamados geradores reais. E como representar então um gerador real, já que o ideal nós representamos dessa maneira? O real é de forma muito semelhante. A diferença é que a gente tem que acrescentar este elemento aqui, que é o que nós chamamos de resistência interna, que é um tipo de resistência como todas as outras que a gente vinha estudando antes, mas que ela está dentro do gerador. Então quer dizer que as pilhas e as baterias dentro deles mesmos possuem alguma resistência, ok? E quando a corrente passa por essa resistência, acaba gerando calor por efeito Joule, então acaba havendo perda de energia, que na verdade é uma transformação de energia. Então, diferentemente de um gerador ideal, que daria toda a energia possível, o gerador real ele acaba dando parte dessa energia, porque parte dela acaba sendo perdida. Então veja aqui qual é a diferença. No gerador ideal a gente representa apenas os polos, e no real a gente representa a mesma coisa, porém acrescenta aqui uma resistência interna. Pode ser aqui atrás ou na frente, contanto que ela apareça aí junto desse gerador, nós vamos ter um gerador real, ok? Lembrando que essa resistência interna ela vai diminuir o rendimento do gerador justamente pelo efeito Joule, que é aquele efeito ligado ao aquecimento. E quais são as consequências disso em termos de números? Vamos ver então aqui justamente a chamada equação do gerador. Nós vamos fazer essa equação para o caso do gerador ideal e também para o caso do gerador real. Vejamos aqui mais uma vez, o gerador ideal, nós temos apenas os traços menores e maiores representando o polo positivo e negativo e aqui a sua força eletromotriz. Para o gerador real nós temos a mesma coisa aqui, mas nós acrescentamos a resistência interna, que é justamente ela que faz perder parte da energia pelo aquecimento. Essa equação do gerador ela é uma equação utilizada para calcular a voltagem que aquele gerador consegue fornecer. No caso de ideal, como não há nenhuma perda de energia, essa voltagem é simplesmente a força eletromotriz. Então a gente pode dizer que a DDP entre dois pontos, que é a diferença de potencial, também chamada de voltagem, nesse caso aqui entre os pontos A e B, por isso que tem VAB, ok? Ela é totalmente igual a quem? A força eletromotriz. Para o gerador real, a gente acabou de ver que parte dessa energia é perdida. Então a gente não pode representar simplesmente assim. A gente começa assim, mas tem que acrescentar aqui o fator relacionado com a resistência. Então quem é a voltagem fornecida por um gerador real? Ela vai ser a força eletromotriz menos aquela parte que é perdida por efeito Joule. Por isso que aqui nós temos R vezes I. Observamos bem que é R minúsculo para diferenciar de outras resistências elétricas. Toda vez que falar R minúsculo, nós temos resistência interna. Então esta é a chamada equação do gerador. Nesse primeiro caso aqui para o gerador ideal, que não perde nenhuma das suas energias, e o gerador real, que perde por efeito Joule, por isso que nós temos aqui R vezes I. Então a gente pode dizer aqui, que a voltagem fornecida pela bateria corresponde ao valor integral da FEM, no caso do gerador ideal. E no gerador real, essa voltagem perdida na resistência interna precisa ser considerada, por isso que aqui é acrescentado este fator. Mas existe sim um momento em que o gerador real e o ideal se igualam. Qual é esse momento?
é o momento em que não existe corrente elétrica passando ali naquele momento, ou então quando o gerador está em circuito aberto, ok? Quando está em circuito aberto, a corrente não vai passar, já que precisa estar fechado para ela passar, então a gente representaria como no gerador ideal. Vamos então fazer um exemplo a respeito disso daí e a gente vê como trabalha com esse tipo de equação. Essa questão nos diz: o gerador, representado na figura abaixo, onde R é igual a 0,5 ohms, então aqui a resistência interna vale 0,5 ohms, e epsilon igual a 3 volts, ou seja, a força eletromotriz é igual a 3 volts, é percorrido por uma corrente de intensidade 1 ampere. Então aqui essa corrente que o percorre tem intensidade de 1 ampere. Calcule, letra A DDP entre os terminais A e B. Bom, se fosse um gerador real, quer dizer, se fosse um gerador ideal, bastava este valor aqui e já teria a DDP total do circuito. Mas a gente percebe que aqui é um gerador real, né? Que aqui aparece a resistência interna. Então a gente precisa fazer o cálculo utilizando a equação do gerador. Como é essa equação, como vimos antes, nós temos que a DDP entre A e B, ela é quem? Ela é a força eletromotriz subtraída de R vezes I, que é justamente a energia relacionada à resistência interna. Basta então substituir os valores que foram dados na questão, eles estão aqui separados já. Então, quem vai ser a voltagem entre A e B? Será 3, que é este valor, menos R, que vale 0,5, vezes I, que vale 1. Ok? Então, continuando aqui, ó, vou repetir o 3, menos 0,5 vezes 1 é 0,5. Então, a voltagem entre A e B será igual a 2,5 volts. O que é importante a gente notar aqui, ó, a voltagem fornecida por um gerador real, ela é sempre menor do que a força eletromotriz, já que ela representa que parte da energia foi perdida. Então, se a força eletromotriz total é de 3 volts, a DDP entre os terminais tem que ser menor do que isso. Nesse caso daqui foi de 2,5. Bom, então a partir desses conceitos que nós vimos anteriormente, a gente também pode agora falar sobre a potência no gerador elétrico de uma forma geral. A potência no gerador ideal a gente já viu anteriormente. É a mesma potência utilizada lá na força eletromotriz. Como é que a gente calcula isso? Eu sei que para o gerador ideal, a DDP é em sua totalidade a força eletromotriz. Então, se eu quero calcular a potência, basta multiplicar cada um dos membros da equação pela corrente elétrica. Por isso que aqui nós temos VA vezes I, que é igual a E vezes I, porque I representa a corrente elétrica. Esse VA vezes I, VAB, é o que nós chamamos da potência útil, que é a potência utilizada para fornecer a energia a todo o circuito. E ela, nesse caso, é igual a E vezes I, como nós já vimos anteriormente. Ok? E esse E vezes I, nesse caso daqui, a gente pode chamar de PT, que é a potência total. Então, para o gerador ideal, toda a potência fornecida pela força eletromotriz é utilizada. Por isso que a gente diz que PU, que é a potência útil, é igual a PT. A potência útil é igual à potência total. Já no caso do gerador real, mais uma vez é importante lembrar que nós devemos sempre considerar a ação da resistência interna. Então aqui é a sua equação, como vimos antes, a equação do gerador real. Aí nós vamos multiplicar também pela corrente elétrica cada um dos membros dessa equação. Então nós temos aqui, ó, VAB vezes I, E vezes I e RI1 vezes I. Fazendo essa multiplicação, a gente já pode entender que isto daqui representa quem? Também a potência útil, PU. E vezes I continua a mesma coisa e I vezes I a gente diz que é I ao quadrado. Ok? Bom, a partir dessa expressão aqui a gente pode também reescrever de uma forma mais simples, em que a potência útil é igual à potência total menos a potência dissipada. Essa potência dissipada é justamente a potência que é perdida, entre aspas, por efeito Joule. Então aqui, ó, essa potência total ainda é E vezes I, como nós vimos nesse mesmo caso, e a potência dissipada é R vezes I ao quadrado, ok? Então, em geral, nós temos 3 tipos de potência aí presente. A primeira delas é a potência útil, que é justamente aquela potência que realmente vai ser fornecida ao circuito, que para o caso do gerador ideal é toda a potência
da força eletromotriz, né? Por isso que aqui ela é igual a PT. Mas para o caso do gerador real, a gente vai precisar dela também, só que vai precisar também retirar a parte que é perdida por efeito Joule, ok? E essa parte que é perdida por efeito Joule, a gente chama de potência dissipada, ela é igual a R vezes I ao quadrado. Vamos então agora a mais um exercício para a gente poder fazer o cálculo desta potência. Bom, utilizando ainda o mesmo exemplo que tínhamos feito anteriormente, vamos agora calcular a potência como é pedido aqui. Na letra B é pedido assim, ó, a potência dissipada no gerador. Bom, para eu calcular uma potência dissipada, nós devemos saber qual é a fórmula. Pelo que foi visto anteriormente, a potência dissipada, que é PD, ela é igual a quem? Ela é igual a R vezes I ao quadrado. Então eu preciso do valor da resistência interna e preciso do valor da corrente elétrica. Vamos mais uma vez consultar a questão para ver isso daí. Vejamos aqui ó, que a resistência interna vale 0,5 e a corrente elétrica vale 1. Então como é que nós faremos isso? Vamos aqui substituir os valores. Simples. Essa potência dissipada é igual a quem? R vale 0,5 e I vale 1. Nesse caso, 1 ao quadrado. Então a potência dissipada será igual a quem? 0,5 e 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que dá 1. Então a potência dissipada será quem? 0,5 vezes 1, que é igual a 0,5 watts. Lembrando que potência é sempre dada em watts. Então a potência que será perdida corresponde a meio watt. Na letra C ainda refere-se à potência, só que agora falando de energia. Diz assim, ó, calcula a energia entregue ao circuito externo se o gerador permanece ligado por 20 segundos. Então, ele pede para a gente aqui calcular a energia. Essa energia nós vamos chamar ela de E, ok? Mas essa energia entregue ao circuito externo. O que seria o circuito externo? Seria todo o circuito que envolve a situação, com exceção da própria bateria. Então, para esse caso daqui, a gente tem que saber qual é a potência que a bateria vai doar ao circuito. Nesse caso daqui, é a potência útil. Quando falar na potência relacionada ao circuito externo, é a potência que é utilizada justamente pelo circuito externo, que nós não sabemos, mas nós podemos calcular essa potência utilizando a expressão como foi visto anteriormente, que é VAB vezes I, ok? Além disso, é dito aqui que é durante o tempo de 20 segundos. Então, a gente sabe que o ΔT é igual a 20 segundos. Bom, essa energia é fácil de ser calculada. Essa energia vai ser justamente a potência útil vezes o tempo. Então, basta aqui a gente calcular a potência útil e depois multiplicar pelo tempo. Então, vou colocar aqui de forma direta. Eu já sei que a potência útil é VAB vezes I. Então, vou repetir aqui também VAB vezes I vezes o ΔT. Então, quem vai ser essa potência? O VAB nós calculamos lá no primeiro exemplo. Ele está aqui, ó, e ele vale 2,5 volts. Então, vamos colocar aqui, ó, 2,5 volts. O I, nós já vimos também que vale 1 e o tempo vale 20. Então, basta multiplicar aí todos esses fatores. Então, 2,5 vezes 1 é 2,5 e 2,5 vezes 20 vai dar para a gente 50 joules. Energia, lembrando, é dada em joules. Vista então essa questão da potência, agora nós podemos calcular o chamado rendimento, representado aqui pela letra grega eta, de um gerador elétrico, ok? Primeiramente, o que seria um rendimento? O rendimento pode ser entendido como aquela parte da potência que será destinada ao circuito. No caso do gerador ideal, a gente viu que essa potência é a potência total, então ele vai doar o quê? 100% dessa potência. Então a gente pode dizer já de antemão que o rendimento de um gerador ideal é 100%, ok? Por quê? Porque ele trabalha na potência total e nenhuma energia é perdida, ok? Mas não é isso que acontece para o gerador real. O gerador real, parte da energia é perdida por efeito Joule devido à presença da resistência interna. Então, ele não trabalha com potência total, ele trabalha com a potência reduzida, significando então que o rendimento de um gerador real não vai ser de 100%. Como é que a gente vai calcular então esse rendimento? É simples.
Esse rendimento será a potência útil dividido pela potência total. Em outras palavras, a gente pode dizer também que é toda a DDP fornecida, que aqui está sendo representado por U, mas a gente pode substituir por V, como viemos substituindo antes, dividido pela força eletromotriz. Vamos então a mais um exemplo para a gente ver como é que faz o cálculo deste rendimento. Dando continuidade então ao mesmo exercício que vínhamos trabalhando antes, vamos agora calcular o rendimento do gerador. Então, como foi visto, o rendimento é a letra eta, não é isso? Que parece um N, podemos escrever assim sem nenhum problema. Mas para calcular esse rendimento, eu utilizo a fórmula que diz o seguinte: o rendimento é a DDP, VAB, que lá no slide estava escrito como U, mas não tem problema porque em muitos livros esse VAB é substituído por U ou por UAB, certo? Mas a gente sabe que aqui refere-se à voltagem, isso dividido pela força eletromotriz. Então temos que saber quem é o VAB e quem é a força eletromotriz. O VAB nós calculamos na primeira questão e seu resultado foi de 2,5 volts. Foi isso? E a força eletromotriz é de 3 volts. Então basta substituir aqui nessa expressão. Então nós teremos 2,5 dividido por 3, que dá aproximadamente 0,83. A gente observa aqui que o valor não aparece em porcentagem. Então o que é que a gente faz? Toda vez que calcula o rendimento, seu valor sempre será assim decimal. Mas para tê-lo em porcentagem, basta multiplicar esse valor por 100. Então o rendimento, na verdade, será de 0,83 vezes 100 de 83%. Então observa aí que nem toda a potência foi utilizada, apenas 83% do que foi fornecido. Vamos agora dar continuidade ao estudo da equação do gerador, mas agora representando ela de forma gráfica, ok? Através da chamada curva característica de um gerador. Essa curva é um gráfico, como foi dito. Para fazer um gráfico eu preciso de dois eixos. Um desses eixos, que nesse caso daqui seria o eixo Y, na matemática a gente chama de eixo V, representando a voltagem, que nesse caso também pode ser substituído por U, ok? E o outro aqui é o eixo da corrente elétrica. Então nós temos aqui relacionados os valores de voltagem e de corrente elétrica. A curva característica desse gráfico, ela é uma curva desse modo aqui, ó. Ela é uma reta inclinada, ok? Ela vai tocar em uma de suas partes aqui o eixo V e outra parte aqui o eixo Y. Mas lembrando que essa curva é dessa maneira porque nesses casos aqui específicos são considerados que tanto a força eletromotriz como a resistência sejam constantes. Se eles não forem constantes, o gráfico tem uma mudança, mas não é o caso aqui observado no estudo do ensino médio. A partir desse gráfico nós podemos tirar aqui alguns valores importantes. O primeiro deles é relacionado à força eletromotriz, que vai estar sempre relacionado ao ponto em que a linha toca o eixo V, e também o valor da corrente de curto-circuito, que é relacionado ao ponto em que a linha toca o eixo I. Esse valor da força eletromotriz, a gente pode entender que ele está aqui porque nesse ponto o valor de corrente é zero. Pelo gráfico aqui a gente observa isso. Então a gente sabe que aqui o gerador está em circuito aberto. Circuito aberto não há corrente elétrica, por isso que ela é igual a zero. E neste outro ponto a gente diz que o gerador está em curto-circuito. Se ele está em curto-circuito, não há voltagem. A voltagem é igual a zero, então a corrente aqui é chamada de corrente de curto-circuito. Vamos então ver mais um exercício de como resolver um caso desse tipo de gráfico. Então agora esse exercício 2 nos diz, o gráfico abaixo é referente ao certo gerador. Então nós temos um gerador que tem a curva característica como essa daqui. Vejamos que aqui nós temos valores em voltagem, certo? Que aqui é representado por U, mas a gente pode representar por V. E nós temos aqui valores relacionados à corrente elétrica. A primeira pergunta que é dita aí é qual é o valor da força eletromotriz desse gerador. Lembrando que F é M, é força eletromotriz. Bom, foi dito anteriormente que o valor da força eletromotriz é o valor que sempre está aqui tocando o eixo V, como a gente pode observar aqui na situação. Então a gente pode dizer que a força eletromotriz, nesse caso daí, vale 24 volts. Isso por quê? Porque é o local onde o circuito está aberto, onde a corrente é igual a zero. Na letra B é perguntado
qual o valor da corrente quando o circuito está em curto-circuito. Nós já vimos anteriormente que a corrente em curto-circuito se dá neste ponto daqui. Então, neste ponto, a corrente em curto-circuito, que a gente chama de ICC, vale 6,0 amperes ou apenas 6 amperes. Certo? Por quê? Porque nesse ponto a voltagem é igual a zero. E na letra C é perguntado para a gente qual é o valor da resistência interna desse gerador. Então, ele quer saber o valor do R minúsculo. A gente observa que não existe aqui nenhum valor direto dessa resistência interna. Então, a gente tem que fazer algum cálculo para receber esse valor. Vou fazer esse cálculo de duas maneiras para a gente entender de onde vem aí esse resultado. Primeiro, a gente vai utilizar aqui a corrente de curto-circuito, porque fica mais fácil nessa região. Quais são os valores que a gente pode tirar aqui? Que a corrente de curto-circuito vale 6 amperes, como vimos antes, e que nesse ponto a voltagem é igual a zero. Então aqui a gente utiliza a equação do gerador, que é a seguinte: VAB, ok? Ela é igual a epsilon menos R vezes I. VAB nesse caso aqui vale zero. Epsilon aparece na questão, como nós já vimos, vale aqui 24. Menos R, que é a resistência interna que nós vamos calcular, vezes I, que vale 6. Ok? Então aqui nós temos uma equação do primeiro grau. Basta aqui trocar o que tem número para um lado, o que tem letra para o outro. Então aqui nós temos menos 6R, não é isso? E quando passar para o outro lado, ele vem positivo. Então fica 6R. Igual a quem? A 24. Então R será 24 dividido por 6. Já que quando o 6 aqui que está multiplicando passa para lá, ele tem que dividir. Então R será 24 dividido por 6, que é 4 ohms. Ok? Esta é a maneira, utilizando a equação do gerador. Nós podemos ver aqui também que este valor de R pode ser obtido através da inclinação aqui, através dessa inclinação dessa curva. E é de uma forma simples. Olha aqui, R é igual a quem? A este lado do triângulo, que vale 24, dividido por este outro lado do triângulo, que vale 6. Veja que é o mesmo resultado que nós temos aqui. 24 dividido por 6 é igual a 4 ohms. Então basta utilizar esta estratégia aqui da inclinação ou a equação do gerador, vai depender do que você achar mais fácil na situação empregada. E aqui a gente encerra o nosso estudo da equação do gerador.